Vamos embora, predadores. Nessa segunda aula, tá, do módulo C4, você vai aprender que nós temos os 3 Is. Você vai entender como é o que são esses 3 Is. Bom, vamos lá. Os 3 Is seria essa união dessas 3 pessoas que são você. Já falei que não são os 3 Is dos relacionamentos network, tá bom? Mas o que seria isso? O nosso ser, ele é uma união de 3 seres em um só. Então seria, você é um ser animal, você é um ser humano racional e você é um ser espiritual. E esses seres em um só, ele é manifestado dessas 3 maneiras. São os 3 Is que eu chamo. O primeiro I seria o seu instinto, é a sua parte animal. O seu segundo I é a sua parte intelectual, a sua parte humana, a sua parte da razão, a sua parte racional de si mesmo. E o terceiro I é a intuição. A nossa intuição que gere essa parte espiritual, essa parte que você percebe que às vezes, poxa, eu senti tal coisa, você percebe quando alguém está mentindo para você, está enganando você. Mas calma lá, compreenda o que é realmente importante de se compreender agora sobre os 3 Is, para que na terceira aula você entenda como que você vai usar isso a seu favor. Sobre os 3 Is, é importante você entender que o instinto grita, o intelecto, ele observa, ele avalia, ele questiona e pondera as situações. E a sua intuição sussurra. Então, olha que coisa interessante. Quando você vê uma pessoa que ela é muito reativa, ela sempre, não, dá desaforo para casa, eu brigo mesmo, ele sofre uma fechada, ele xinga a pessoa, ele mostra o dedo, né? Enfim, essa pessoa, ela tem um instinto muito mais desenvolvido do que o aspecto da razão. Seria mais ou menos o seguinte, você tem aquele que age impulsivamente, né? Que seria aí o seu diabinho. Isso eu até queria agora, essa metáfora para você compreender melhor. Você tem aquele que talvez pondera, como no desenho do Tom e Jerry, lembra? Que vem o anjinho e fala, não faça isso, Tom. Não, Jerry, não faça isso. Que seria o seu intelecto. E você também tem a intuição, que é aquela parte, como eu já falei, que ela é menos barulhenta. Ela apenas sussurra, então ela não impõe a você. Tá, entendi até agora então que eu tenho o meu instinto, que ele grita, ele esbraveja. Eu tenho o meu intelecto, que é a minha parte mais humana, que ele questiona, pondera, e tenho a minha intuição. Vamos lá. O seu instinto, ele já nasce com você. Ele rege qual parte da sua vida? O seu instinto rege, por exemplo, ele é muito importante, ele foi desenvolvido durante esses milhares de anos, e ele rege o seu sistema biológico funcional, o sistema fisiológico. Então ele rege, por exemplo, você não está percebendo, mas você está piscando os olhos. Eu também estou aqui piscando os olhos. Agora que eu falei, você vai perceber que você está piscando os olhos. Você vai perceber, por exemplo, que você está respirando com uma certa cadência. Por quê? Porque você não fica pensando nisso. Você não gasta raciocínio, ou seja, você não gasta a sua energia do segundo I, que seria o seu intelecto, e muito menos a sua energia da intuição, para ficar pensando assim, poxa, agora eu tenho que fazer uma respiração, para que nessa respiração entre O2, oxigênio pelas minhas narinas, e ao entrar oxigênio pelas minhas narinas, ele vai fazer lá o processo respiratório e eu vou eliminar CO2 e eu vou irrigar as minhas células e as minhas células cuidarão aí para que tenha um processo de criação de ATP e essa energia eu gastarei para os meus processos biológicos de sobrevivência, para caminhar, para falar, para correr, para agir, para me movimentar. Você não está pensando nisso. Aliás, agora você passou a pensar porque eu falei. Então todo esse ordenamento biológico, ele é realizado pelo seu instinto. Então, o instinto, ele não é importante? Claro que é. O instinto, ele é muito importante, porque ele rege a nossa sobrevivência. E o instinto predomina o seu início de vida. Só que o seu instinto, já começando a somar-se ao seu intelecto, e o que seria então o intelecto? Bom, o seu intelecto é tudo aquilo que você vai desenvolvendo durante a sua vida. Você vai começando a ter percepções sociais, o que você vai ouvindo, você vai adquirindo vocabulário, você vai adquirindo possibilidade de conversar, você vai adquirindo aprendizado, gostos, preferências. Então você vai adquirindo preferência alimentar, preferência de programa, preferência musical, preferência de companheirismo, enfim, quem você gosta está com você, quem você não gosta. Então você vai desenvolvendo o seu intelecto e isso engloba tudo, desde o seu processo de educação dentro de casa, o seu processo de educação formal, da primeira série até a faculdade, até hoje, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você procura colocar para o seu conhecimento, vai entrando na sua mente e você vai desenvolvendo o seu intelecto. Então, o seu repertório intelectual
ele vai ser o responsável para você questionar e ponderar. Por exemplo, após essa aula aqui, você vai ter repertório suficiente, ou seja, o seu intelecto ele está sendo bombardeado com informações que fará com que você prefira sempre ouvir mais tanto a sua intuição quanto o seu intelecto. Por quê? Você vai perceber agora que a sua intuição, que apenas sussurra, que é o seu aspecto espiritual, que é a sua característica espiritual, que é a sua parte espiritual, ela tende a já saber, por exemplo, que alguma coisa tenderá a não dar errado. Só que calma, eu não quero dar muito conteúdo agora para você entender. O problema maior de você perceber isso, que o instinto grita, o intelecto fala, dialoga, pondera, né, os argumentos, e a intuição sussurra, você precisa compreender agora, pensar o seguinte: caraca, qual desses meus 3 Is que mais tem dominado a minha vida? Provavelmente, o que fez com que você adquirisse esse curso foi uma união do segundo e o terceiro I, mais poderosamente, no sentido que o seu intelecto, ele falou com você assim: cara, eu estou sentindo que esse curso talvez seja interessante para mim, ele é importante. O seu instinto, ele falou assim: não, cara, esse cara é um fanfarrão, ele está me enganando. Já a sua intuição, uma parte da sua intuição, ela preencheu aquele pedaço, né? Aquela camada de informação que você não tinha, no sentido assim: cara, eu estou sentindo que talvez esse curso possa me ajudar, ele possa contribuir com o meu autodesenvolvimento, ele possa contribuir com o meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, eu vou arriscar, afinal de contas, se voltou para o intelecto julgou assim: eu tenho 7 dias para decidir, eu posso comprar e se de repente eu não gostar, eu posso pedir meu dinheiro de volta. Eu teria aí até o módulo, se eu não me engano, você tem acesso a uns 12 módulos na primeira semana já, mesmo que você não tenha o interesse de continuar o curso, você consegue ter acesso durante esses 7 dias a vários módulos. Eu não tenho exatamente agora a quantidade de módulos, mas eu quero que você entenda o seguinte: essa união, essa balança, quando ela está melhor avaliada, ela está melhor calculada por você, você tendo racionalmente a percepção que você tem um instinto que ele grita, que ele é impulsivo, que você tem razão, que questiona, pondera, reúne informações, depois faz lá um julgamento do que é o melhor, do que não é melhor, e também você soma a isso a sua intuição, você percebe o quanto você pode balancear em cada situação de vida qual I exatamente você precisa usar com maior força. Bom, eu creio que até aqui está interessante. Na terceira aula você vai aprender ainda sobre os 3 Is, como que essa hierarquia funciona, como ela é desenvolvida e como você vai desenvolver melhor cada I. E como você vai usar melhor cada um desses Is. Eu acho que já foi interessante, já dá para a gente partir para a terceira aula. Você não precisa mais do que essa informação. Vamos embora.